Equivalências morais paralelas. Passemos agora a coordenar o nosso estudo no sentido de estabelecer ou fixar o quadro de equivalências morais paralelas entre as duas personalidades, Judas Iscariotes e Joana d'Arc, subordinando a expressão dos seus atos como um efeito adstrito ao triângulo moral: crime, expiação, redenção, a fim de comprovarmos que os dois referidos personagens são uma só entidade espiritual, uma só alma ou espírito em duas encarnações diferentes. Porém, Judas, conforme uma de suas informações mediúnicas, antes de sua reencarnação como Joana d'Arc, ele reencarnou diversas vezes. Essa sua última existência foi, sem dúvida, a coroa de louros pela sua vitória integral, que levou seu espírito à hierarquia da santidade e o libertou, para sempre, das suas encarnações compulsórias. Portanto, a maldição milenária que as massas fanáticas ainda votam a Judas não tem razão de ser. E os responsáveis pela insistência em semelhante injúria são justamente as igrejas que rebaixam o Pai Celestial de misericórdia infinita à condição de um verdadeiro carrasco, pois, segundo as concepções teológicas dessas igrejas estáticas, Judas foi precipitado nos abismos do inferno, onde permanecerá por toda a eternidade, sofrendo os suplícios do fogo e de outros martírios inconcebíveis à mente humana. A respeito da vida de Joana d'Arc, os seus dados biográficos, vamos colhê-los na obra Joana d'Arc, Médium, do eminente escritor francês Léon Denis, cujas obras de caráter espiritualista estão traduzidas em diversos idiomas. Sobre a sua infância, destacamos os seguintes detalhes. Joana, filha de pobres lavradores, fiava a lã junto de sua mãe, ou guardava o seu rebanho nas veigas da moça, quando não acompanhava o pai na charrua. Não sabia ler nem escrever. Era uma boa e meiga criança, amada por todos, especialmente pelos pobres, pelos infelizes, aos quais nunca deixava de socorrer e consolar. Cedia boamente a cama a qualquer peregrino fatigado e então passava a noite sobre um feixe de palha, a fim de proporcionar descanso a anciãos extenuados por longas caminhadas. É uma dessas almas apaixonadas e profundas que descem à terra para desempenhar elevada missão. Misteriosa influência a envolve. Seres invisíveis a inspiram. Vozes lhe falam nos ouvidos e ao coração. Ordens superiores se fazem ouvir. Ela sente que precisa renunciar à sua vida tranquila. Pobre menina de 17 anos tem de afrontar o tumulto dos acampamentos. E em que época? Numa época bárbara, em que quase sempre os soldados eram uma espécie de bandidos. Porém, tem de abandonar tudo o que amava para correr em socorro da França, que agoniza. A primeira visão ocorreu num dia de verão, ao meio-dia. O céu era sem nuvens, e o sol derramava sobre a terra todos os encantos de sua luz. Joana orava no jardim contíguo à casa de seu pai, perto da igreja. Escutou uma voz que lhe disse: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, frequenta a igreja,
põe tua confiança no Senhor. Ficou atônita, mas levantando o olhar, viu, no meio de ofuscante claridade, uma figura angélica que exprimia doçura e proteção, cercada de outras entidades radiantes. Doutra vez, o espírito arcanjo São Miguel e as santas que o acompanhavam lhe revelaram a sua missão. Joana, a princípio, se recusa, alegando: sou uma pobre rapariga que não sabe cavalgar nem guerrear. Estabelecem-se, então, entre a Virgem e seus guias, estreitas relações. Nota de rodapé. E nos últimos dias derramarei o meu espírito por toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões. Atos, capítulo 2, versículo 17. Fim da nota de rodapé. Aos primeiros albores de um dia de inverno, Joana se levanta e, já tendo arrumado a sua ligeira bagagem, ajoelha-se ao pé do leito onde ainda repousam seu pai e sua mãe, e em silêncio murmura em prantos o seu adeus. Recorda nesse momento doloroso as inquietações, as carícias, os desvelos de sua mãe, os cuidados de seu pai, cuja fronte a idade já curva. Pensa no vácuo que a sua partida abrirá, na amargura de todos aqueles com quem até ali partilhara alegrias e dores. Mas o dever ordena: não faltará a sua missão. Adeus, pobres pais. Adeus. E aos 17 anos, ela partiu sozinha, debaixo do céu imenso, por uma estrada semeada de perigos. E Dom Remy nunca mais tornou a vê-la. E Joana partiu. Seu destino é seguir para Chinon, ao encontro do Delfim, Carlos VII, e informá-lo e convencê-lo de que Deus confiou a ela a missão audaz de reorganizar e comandar o exército francês, expulsar as tropas da Inglaterra, que já se encontram em território da França, pondo cerco à cidade de Orleans, e por fim, sagrá-lo rei, restituindo à França a sua liberdade e ficar senhora dos seus destinos. E efetivamente assim aconteceu. Após 11 dias de uma viagem cheia de obstáculos, alcança Chinon, consegue ir à presença de Delfim, obtém sua concordância em lhe confiar a reorganização e o comando de um exército destroçado, e então opera-se o milagre. A cidade de Orleans, cercada pelas melhores tropas da Inglaterra, é liberta do cerco. Era a primeira vez que Joana via combater, mas logo entrando na batalha, se tornou o seu chefe, pois era melhor que todos. Quando cada um tratava de se resguardar, ela expunha-se a todos os perigos. E assim, uma donzela de 17 anos, ignorante da técnica de uma guerra, toma lugar à frente dos seus soldados. E sob uma chuva de projéteis, arremessados pelas bestas e colubrinas, permaneceu de pé à borda do fosso, a fim de manter unidos os combatentes. Com esse vigoroso ataque, conseguiu romper as linhas inglesas. Uma a uma, as fortificações foram tomadas, e em 3 dias, Orleans estava livre do cerco. Depois, os combates se sucedem como relâmpago num céu de fogo.
Cada assalto é uma vitória. Finalmente, em Patay, os ingleses são batidos em campo raso e o general Talbot, que os comandava, cai prisioneiro. Em seguida, as tropas libertadoras marcham sobre Reims e Carlos VII é consagrado rei da França. Em 2 meses, Joana repara todos os desastres, reconstruíra e disciplinara o exército e galvanizara todos os ânimos até a vitória total, pois ela precedia com tanto acerto e providência como se fora um capitão ou general de alto tirocínio em campos de batalha. No entanto, era uma donzela de 18 anos, analfabeta, porém possuidora de tais virtudes, que conseguiu fazer-se respeitada e impor disciplina a um exército composto de aventureiros, cheios de vícios e movidos pelo objetivo da pilhagem. Pela sua ascendência moral e espiritual, conseguiu que tais mercenários a amassem como chefe, vendo na sua pessoa uma imagem da própria França. Chegaram quase a divinizá-la. Sua presença era tida como garantia do bom êxito, símbolo da intervenção celeste. Ao divisarem-na, sopitavam os sentimentos malévolos e em seus corações se acendiam o da veneração. O que na sua meninice soubera a respeito dos males e horrores das guerras seria motivo para afastá-la das armas. Era, porém, escolhida do alto para levantar a França. Para atingir esse objetivo, maravilhosas faculdades e assistência espiritual lhe foram outorgadas. O tempo em que Joana d'Arc esteve ocupada em campanhas de guerra, desde a vitória de Orleans até ser aprisionada em Champaigne, abrange um período de 13 meses. Passemos agora ao começo da fase negativa da vida de Joana, ambiente criado pela inveja que transformou alguns de seus compatriotas em verdadeiros ingratos e traidores. Diz Leon Denis: depois da sagração de Carlos VII em Reims, predomina a ingratidão, a maldade, as intrigas dos cortesãos e dos eclesiásticos, e até a má vontade do rei. Segundo a expressão de Joana, os homens se recusam a Deus. O egoísmo, o desregramento, a incapacidade criarão obstáculos à ação divina obedecida por Joana e à cooperação de seus auxiliares invisíveis. Depois que a fama da heroína se impôs, que a sua glória sobrepuja todas as glórias, o ódio se lhe avoluma em torno e as intrigas se tecem entre os grandes fidalgos, cujos planos e tenebrosas maquinações ela viera frustrar. Então a estrela de Joana começa a empalidecer. Aos triunfos, as brilhantes vitórias vão erguer-se às horas trevosas, as horas de provação que precederão o encarceramento e o suplício. Todos aqueles cortesãos pérfidos que se sentem eclipsados, aqueles ministros da igreja cujas almas destilam fel por verem sua autoridade menosprezada por uma enviada do céu, até diversos dos chefes militares superados por ela, no que repetia a ciência da guerra, todos esses homens, feridos em seu orgulho e vaidade, juraram prendê-la e só esperam o momento propício. Os ingleses, a seu turno, estão aterrados com os reveses sofridos. Fora destroçado o principal exército de que dispunham. Morreram ou caíram prisioneiros, os melhores capitães com que contavam. Seus soldados desertam com medo da Pucela e feiticeira da França, como lhe chamam.
O seu plano para a tomada de Paris não foi atendido. Deram-lhe por ajudantes os 2 comandantes que mais a hostilizavam. Cometeu-se assim uma das maiores infâmias que a história registra. Coligaram-se contra a divindade aqueles mesmos a quem ela enviara um Messias Salvador, conforme aconteceu a Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. A fim de bem avaliarmos todos os aspectos da sua dolorosa provação, vejamos o que relata Leon Denis. As perseguições continuaram, sendo abandonada e atraiçoada até por alguns dos próprios generais franceses. Na sua tentativa para tomar Paris, o próprio Carlos VII foi um dos seus traidores, pois também contribuiu para que ela ficasse aprisionada. Então o conde João Luxemburgo prendeu-a e reteve-a num castelo de sua propriedade. Em seguida, entrou em negociações com João Lancaster, duque de Bedford, regente da Inglaterra, a quem a vendeu, a quem a entregou por 10.000 libras ouro, que foram obtidas mediante um pesado imposto, que os ingleses lançaram sobre toda a Normandia. Foi, pois, com dinheiro francês que foram pagos o sangue e a vida de Joana d'Arc. Começa agora o longo martírio de Joana. Já está nas mãos dos ingleses. Conduzem-na, bem escoltada, ao castelo de Rouen. Encarceraram-na em um calabouço, numa gaiola de ferro. Encerraram-me, diz ela, numa espécie de gaiola, na qual fiquei comprimida. Puseram-me ao pescoço uma grossa corrente, uma na cintura e outras nos pés e nas mãos. Teria sucumbido a tão horrível aflição se Deus e os meus guias não me tivessem prodigalizado consolações. Morrendo de fome, seminua, cercada de imundícias, machucada pelos ferros, tirei da minha fé a coragem de perdoar os meus algozes. Procedimento atroz. Joana é prisioneira de guerra, é mulher e a enjaulam como se fosse uma fera. Assim começa o calvário de 6 meses. Calvário sem exemplo da história. Mais doloroso mesmo do que o do Cristo, pois Jesus era homem, ao passo que, no caso, trata-se de uma moça de 19 anos. Imaginemos o que pode uma donzela acorrentada esperar de homens vis e grosseiros. Os miseráveis a atormentavam com maus tratos, procuravam violentá-la e, como não o conseguissem, batiam-lhe, deixando o seu rosto inchado pelas pancadas. Sozinha entre aqueles infames, teimava em usar vestes masculinas. E este ato de pudor era profligado como um crime. Foi obrigada a submeter-se a um exame íntimo, praticado pela duquesa de Bedford, em companhia de Lady Anna Bevon e de outras matronas, a fim de certificarem se ela efetivamente era virgem. E o duque de Bedford, regente da Inglaterra, assistiu oculto a esse exame. E ao mesmo tempo que padecia tão duro e horrível cativeiro, Joana ainda tinha que sofrer as longas e tortuosas fases de um processo infame, como nunca houve igual no mundo. Tudo quanto a hipocrisia, a perversidade e a astúcia são capazes de fazer para martirizar a criatura humana foi movimentado contra ela. 71 clérigos, padres e doutores, fariseus de corações petrificados, constituíram o tribunal sagrado, um novo sinédrio que iria julgar a inocente Joana. Dir-se-ia que os espíritos de Anã e Caifás
comandavam a consciência de semelhantes juízes, pois todos eles estavam decididos a exercerem a função de carrascos contra uma criança de 19 anos, encarnação da pureza e da inocência, contra uma alma heróica, num corpo de virgem, um coração sublime e terno, disposto aos maiores sacrifícios para cumprir fielmente a sua missão. Jamais se viu a natureza humana subir tão alto de uma parte e de outra, ser rebaixada a tais extremos de miséria e injustiça, pois a própria Universidade de Paris se empenhou de todos os modos para que Joana fosse presa e condenada, sob o fundamento de que se tratava de uma herética que devia ser eliminada. E no dito tribunal, o bispo de Lisieux, Zanon de Castiglione, ao manifestar-se pela condenação, fundamentou seu voto dizendo que Joana era de muito baixa condição para ser inspirada por Deus. É de considerar que teriam pensado de semelhante resposta os apóstolos do Cristo, aqueles humildes pescadores da Galileia e o próprio Jesus, filho de um carpinteiro. No salão do tribunal, que profunda ironia! Em uma de suas paredes, vê-se um quadro que apresenta o Cristo crucificado, crucificado pelo seu amor à verdade e à justiça austera, que por nenhum preço aluga ou subverte a sua consciência. Ao fundo da sala e em todas as saídas estão de sentinela diversos soldados ingleses, armados e de semblante odiento, e cercando o edifício permanecem algumas centenas deles. Para que semelhante ostentação de força ante o julgamento de uma criança sem defensores? Lá dentro está Joana, pálida, cambaleante, carregada de ferros. Os membros do tribunal, de momento a momento, cheios de raiva, se interpelam reciprocamente, disputando interrogar a vítima. Engendram mil ardis para desnortear Joana. No entanto, ela responde a todos com palavras tão judiciosas que ninguém pode duvidar de que ela está inspirada pelos seus guias do plano astral. Fazem-lhe perguntas como tais: acreditas estar na graça de Deus? Ela responde: se não estou, então que Ele me faça estar, e se estou, que Ele nela me conserve. Recusas confessar-te, ainda que em estado de pecado mortal? Ela responde: jamais cometi pecado mortal. Os meus guias, as minhas vozes, teriam me condenado. Ao contrário, eles dizem-me: não tenhais medo, responde com desassombro, Deus te ajudará. Um dia, o bispo de Beauvais entra no cárcere, revestido dos parâmetros sacerdotais e acompanhado de 6 padres. Joana é prevenida de que será decisivo o interrogatório a que vão submetê-la, e as suas vozes dizem-lhe também que resista com denodo, que defenda a verdade, que desafie a morte. Tanto basta para que, ao defrontar esses ministros da igreja, o seu corpo extenuado logo se apruma, o semblante se lhe ilumina e o seu olhar brilha com inigualável fulgor. Perguntam-lhe: recusas submeter-te à igreja e a renegar tuas visões diabólicas? Respondeu: só à igreja lá do alto me submeto, com relação a tudo que tenho feito e dito. Joana, em todas as suas respostas, se mostra resoluta. Seu pensamento não tem obscuridades. A sua palavra não lhe falta firmeza. A inspiração dos direitos sagrados
da consciência se manifesta sob uma solene austeridade, jamais vista no decorrer dos tempos. Seu olhar, diz uma testemunha, despede lampejos. Em nenhuma ocasião se mostrou mais bela, mais imponente. Reporto-me a Deus somente, dissera. Então, diante dessa vontade inquebrantável, conduzem-na à sala das torturas. Os carrascos preparam os instrumentos de suplício. Acendem os ferros até ficarem incandescentes. E ela diz: ainda que me arrancasseis os membros, não renegaria tudo quanto tenho dito. Deixaram de torturá-la, não por piedade, mas porque no estado de fraqueza a que chegara, ela morreria durante os tormentos. E o que se queria era uma morte pública, um cerimonial de molde a impressionar a massa popular. E os juízes, num requinte de crueldade, compraziam-se em lhe descrever os horrores do suplício do fogo, a fim de obterem a sua abjuração. Depois, conduzem-na ao cemitério de St. Owen, e aí, à vista do povo e dos ingleses, que a levaram diante dos juízes reunidos, tendo à frente um cardeal e 4 bispos, intimam Joana a declarar que se submete à Igreja. Exortam-na para que se compadeça de si mesma. Lá está, com efeito, na carreta sinistra, o carrasco que, em caso de recusa, a conduzirá à Praça Vieux-Marché, onde uma fogueira já se acha preparada. Estamos a 30 de maio de 1431, na cidade de Rouen. O drama toca ao desenlace. São 8 horas da manhã. Todos os sinos da grande cidade normanda dobram afinados. Anunciam a Joana que sua última hora soara. Ai de mim! Exclama ela chorando. Tratam-me cruelmente. É preciso até que meu corpo, intacto e puro, seja queimado. Ah, preferia que me decapitassem 7 vezes. Invoco Deus por testemunha das grandes ofensas e injustiças que me fazem. Tal gênero de morte era destinado aos piores criminosos. E, no entanto, vai sofrê-la Joana, a virgem inocente, a libertadora de um povo. Seu corpo será queimado e suas cinzas lançadas ao Sena. Não lhe permitirão repousar num túmulo, onde os que a amavam possam ir chorar, depositar flores, praticar o sentido culto da saudade. Fazem-na entrar na carreta sinistra e tétrica. Procissão encaminha-se para o local do suplício. 800 soldados ingleses a escoltam. Imensa multidão, consternada, se comprime para vê-la passar. O cortejo desemboca da rua Écuyère, na Praça Vieux-Marché, onde se erguem 3 palanques. Os prelados e oficiais tomam lugar em 2 deles. O cardeal Winchester, revestido de púrpura romana, ocupa seu trono. Lá estão também o bispo de Bivais e o de Bolonha, todos os juízes e os capitães ingleses. Entre os palanques, avulta a fogueira de aterradora altura. É um monte de lenha, dominando toda a praça. Querem que o suplício seja longo, a fim de que a Virgem, vencida pela dor, grite, implorando graça, renegue a sua missão e as suas vozes. Leem o libelo acusatório, composto de 70 artigos, nos quais se acumulou tudo quanto o ódio mais venenoso pode imaginar para desnaturar os fatos, iludir a opinião. Joana se ajoelha,
Nesse solene momento, em presença da morte, sua alma se desprende das suas sombras terrenas e entrevê os esplendores eternos. Ela ora em voz alta, profere uma prece extensa e fervorosa. Perdoa a todos os seus inimigos e aos seus algozes. Num sublime arroubo do pensamento e do coração, reúne dois povos, enlaça dois reinos. As inflexões de sua voz emocionam vivamente a multidão, e 10.000 peitos, ofegantes, rebentam em soluços. Os próprios juízes, tigres de feições humanas, todos choram. Pouco lhes dura, porém, tal emoção. O cardeal faz um aceno e Joana é amarrada por fios de ferro ao posto fatal. Passam-lhe, em volta do pescoço, uma pesada golilha. Ela então se dirige a Isambard de la Pierre e diz: Eu vos peço, ide buscar-me a cruz da igreja mais próxima. Quero tê-la erguida bem defronte de meus olhos até ao último instante. Quando lhe apresentam a cruz, cobre-a de beijos e de pranto. No momento em que vai ter uma morte horrível, abandonada por todos, quer ter diante de si a imagem desse outro supliciado que lá nos confins do Oriente, no cume de um monte, deu a vida em holocausto à verdade. Naqueles minutos graves, a heroína recorda os dias serenos da sua infância em Domremy, o semblante meigo de sua mãe, a fisionomia do velho pai e as companheiras de sua meninice. Numa visão rápida, passa em revista as campanhas do Loire, os gloriosos combates de Orleans, de Jargeau, de Patay. Escuta as fanfarras guerreiras e os gritos de alegria da multidão em delírio. Revê, ouve tudo isso na hora derradeira. Quis por essa forma dizer o adeus final a todas aquelas coisas, a todos os entes amados, não tendo nenhum deles junto de si. Concretizou na imagem de Cristo crucificado suas lembranças, suas ternuras. Dirigiu-lhe o adeus que assim dizia a vida nos extremos anseios de seu coração despedaçado. Os carrascos põem fogo à lenha e turbilhões de fumaça se enovelam no ar. A chama cresce, corre, serpenteia por entre as pilhas de madeira. O bispo de Bivais a cerca da fogueira e grita-lhe: Abjura! Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde: Bispo, morro por vossa causa. Apelo do vosso julgamento para Deus. As labaredas rubras ardentes sobem, sobem, sobem mais e lambem-lhe o corpo virginal. Suas roupas fumegam, ei-la torcendo-se nas ataduras de ferro. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança à multidão aterrorizada estas retumbantes palavras: Sim, minhas vozes vinham do alto, minhas revelações eram de Deus, tudo o que fiz foi por ordem de Deus. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas da imensa pira. Ecoa, vibra um grito sufocado, apelo supremo da mártir de Rouen ao mártir do Gólgata. Jesus! E Joana d'Arc, espírito, ascendeu às regiões celestiais, aureolada na mesma grandeza do mártir do Calvário. Na terra, os restos de uma fogueira, as cinzas de um corpo que revestiu um anjo, e pesada como o chumbo,
a ingratidão de uma nação inteira. E os ingleses, logo que Joana expirou, mandaram apagar o fogo para que o seu corpo carbonizado ficasse exposto durante 8 dias, à vista do povo, a fim de todos poderem certificar-se de que Joana não pertencia mais a este mundo. Mas decorrida uma semana, reacenderam a fogueira para destruir completamente os despojos da vítima, cujas cinzas foram depois lançadas no rio Sena. Terá Joana sofrido muito? Ela própria, em comunicação mediúnica, assegura que não. Poderosos fluidos, diz ela, choviam sobre mim. Por outro lado, minha vontade era tão forte que dominava a dor. Aliás, na manhã do suplício, Joana dissera a Pierre Maurice: pela graça de Deus, hoje estarei no paraíso. Não pedi as minhas vozes como recompensa final, senão a salvação de minha alma. Está morta a Virgem de Lorena. O espaço todo se ilumina. Ela se eleva e paira acima da terra, deixando após si um rastro luminoso. Já não é um ser material, mas um alto espírito, um ser de pureza e de luz. Os céus se lhe abriram até o infinito. Legiões de espíritos radiosos vêm ao seu encontro, formando um cortejo, e o hino de triunfo, o coro celestial da boa-vinda, repercute nos espaços siderais. Salve, salve, aquela que o martírio coroou, salve aquela que pelo sacrifício conquistou eterna glória. Joana subiu ao seio de Deus, a esse foco inextinguível de sabedoria e amor, cujas vibrações animam o universo inteiro. Toda obra de salvação se realiza por meio do sacrifício, tem como remate o martírio. Assim foi com Joana, assim foi com o Cristo, e Deus se revela nessas vidas por traços divinos e eternos. Para a personalidade dos mártires é que se volvem os pensamentos dos que sofrem, dos que suportam as grandes provações. São focos de energia e beleza moral, ao calor dos quais se aquecem as almas enregeladas pelo frio da adversidade. Através dos séculos, essas almas projetam uma cauda luminosa, uma esteira de luz, que nos atrai para as regiões celestiais. Morrendo em holocausto por um ideal sublime, dão ânimo e conforto a milhões de criaturas fracas e aflitas.